3, 2, 1, testando o áudio aqui do nosso Pode Mais, o podcast da Mais Esportes. Estamos testando a iluminação, testando a câmera, testando também o áudio aqui e o retorno. Hoje a gente tem retorno. Isso vai pro ar? Vai pro ar. Então não vou falar o que eu ia falar. Não vai falar o que você ia falar. Lembrando que o nosso Pode Mais é oferecido pela Brahma Duplo Malte. Bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem, oferecida pela ACB Bebidas. A gente está começando mais um Pode Mais e esse Pode Mais é um Pode Mais, eu diria, triste. Bota a música triste aí. Pela semana da Chapecoense. É só por isso, né? Porque é teu aniversário, então... Não, obrigado. Estamos gravando no dia 3 de março, meu aniversário, 36 anos. Ele falou a idade, achei que só revelava a idade da chefe. Não, todo podcast é aniversário de alguém. Então, exatamente. Pois é. Semana que vem, se alguém tiver de aniversário, pode vir fazer o podcast. Ou venha fazer o podcast. Isso, vem com a gente aqui. 36 aninhos. 36. Caraca, irmão, só estrada de chão, velho. Só. Tô estragado, né? Caminhão de prefeitura. Meu Deus do céu. Cara, e dos 36... 2013, 20 foi fazendo... 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 9 anos. 21, 22. São 9 anos de jornalismo. Tá, mas tu contou 10 aqui na... Não, 9, né? Foi até esse dedo aqui, ó. Porque começou em 2013. Isso. São 9 anos, hein? Então, a gente está começando o nosso Pode Mais aqui com muita resenha, com o Rangel Agnolin, com o Eduardo Florão. Opa! Na produção e mixagem de áudio de Edson Koguta, aqui na Voice, trazendo para você o melhor da semana da Chapecoense e o pior também. Deixa eu me arrumar aqui para não ficar gordinho. O melhor? O que seria... O que poderíamos trazer de melhor da Chapecoense nessa semana? Difícil, né? Pois. Assim, acho que o melhor pode vir no final de semana. Jogo contra o Marcílio Dias, no sábado. Porque se nós pegarmos um recorte do nosso último episódio até esse, nós tivemos uma derrota para o Hercílio Luz. 3-0. 3-0. Aí, uma melhora na autoestima durante a preparação e um talagaço lá no Maranhão. O chamado balde de água fria, né? Meu Deus. Um 3-2 eu confesso inesquecível. Que hoje é o quê? Hoje é quinta. 2 dias, né, depois do jogo, assim, praticamente. Agora que eu tô ficando menos triste. Eu também fiquei triste. Assim, a gente faz a análise... Fiquei indignado. A gente faz a análise, né, Dudu, e o Rangel também faz as dele, obviamente não no ar, mas a gente faz a análise e às vezes a gente tenta separar o lado torcedor e o lado profissional, né? Quando a gente olha para um jogo, a gente faz uma análise de um lado profissional, mas às vezes a gente coloca o coração. O coração tá triste. Uhum. O coração tá triste. Mas a gente tem que fazer análises frias e mais aprofundadas da Chape, claro. e da semana que a Chape teve. Porque eu coloquei na semana passada aqui, inclusive no nosso Pode Mais e também nos programas Golaço, no Sonho Café News, Golaço News, que a Chapecoense ia disputar na terça o jogo do semestre. E poderia ser o jogo do ano. Por que poderia ser o jogo do ano? Porque a grana que viria poderia ajudar a Chapecoense a se estruturar para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Você que não sabe quanto é essa grana, R$750 mil. Foi o que o Motoclube faturou eliminando a Chapecoense. E quem avançar na próxima fase é 1,9 milhões. Então, é uma grana, né? É uma grana. Mudou, né? Uma vez a gente falava deliberadamente 1,9 milhões, né? Agora a gente começou a aprender um pouco mais o português, é 1,9 milhão. Isso é recente. Sabe o que é recente? Essa mudança. Sim. Mas você sabe quanto que significa por mês para a Chapecoense? Não. R$80 mil essa eliminação de folha, né? Poderia colocar na folha, porque vai até novembro a Série B. Então, o cálculo ele é de 9 meses. Já passaram 2 no ano. E se passasse e avançasse depois, esse 1,9 milhão representaria R$210 mil por mês. É facilmente 4 jogadores acima da média. São os 4 jogadores de 50 mil, né? Se a gente fizer um cálculo frio aí.
E pode trazer outras surpresas, como por exemplo assim, ó, vamos botar 210, rapaz, são 4 de 50, traz o Cebolinha lá da URT e mais algum outro jogador aqui do estado. Eu gosto de bastidor e eu anotei aqui pra gente falar sobre... que tem que pagar 50 pro jogador que joga 50, não pro jogador que joga 10, né? Isso foi uma coisa que a Chapecoense errou muito no decorrer da história aí. Eu anotei aqui pra gente falar sobre bastidores, né? Rangel, eu gosto de bastidor. Tu vai mudar de assunto de bastidor agora? Não vai falar vai falar de dinheiro ainda? Eu vou trazer o bastidor pra gente depois falar do dinheiro de novo. Tá bom, então eu falo depois. Talvez eu esqueça. Não, eu vou lembrar. Eu vou anotar aqui dinheiro. O bastidor da derrota, Rangel. Tu sabe, Fazolin, que lá na concentração da Chapecoense tinha-se um clima de muito respeito pelo motoclube. Inclusive, os jogadores na noite de segunda-feira fizeram uma reunião. Eles mesmos tiveram essa prontidão de se reunirem para conversar sobre a importância do jogo, a importância também financeira para isso, tanto que no pós-jogo o Perotti fala sobre os salários, né, dos funcionários, dos jogadores, enfim. Só que, ao mesmo tempo, já falavam sobre a possibilidade de avançar à terceira fase, sendo que a partir da segunda, caso o Chapecoense avançasse, seria aqui na Arena Condá. Então, sim, houve um respeito da Chapecoense ao motoclube, mas parece que uma chave foi virada no intervalo do jogo. Pois é. A gente vai ouvir o Perotti, então, que falou Rangel Gnolinho no final do jogo contra o Motoclube em São Luís do Maranhão. Pra Chapecó e pro nosso grupo, né, cara? Pros funcionários, pra todo mundo, cara. A gente sai com um sentimento muito triste, cara. Muito triste mesmo. Não tem o que explicar, velho. Não tem o que explicar, não tem o que falar. Baixar a cabeça e trabalhar, velho, porque tem muita coisa esse ano aí. Tá aí o Perotti, você falou, né? Realmente é uma questão de saúde financeira que ajudaria também os funcionários, né? Chapecoense entrou em recuperação judicial e precisa pagar os funcionários em dia. Eu vou pegar o gancho do Rangel, virou a chave no segundo tempo. Parecia pra gente que estava assistindo o jogo e analisando o jogo, porque você estava reportando, Rangel, o Giovanni estava narrando. Para quem estava analisando o jogo, parecia que o jogo seria tranquilo. Muito tranquilo. O jeito que a Chapecoense virou a partida, a maneira que foi construída a virada, me parecia que era questão de tempo da Chapecoense colocar 4-5-1. Porque o Motoclube teve o lance do gol. Isso. No primeiro tempo. Só. Isso. E a Chapecoense jogando como a gente esperava que jogasse. Né? Com bola, atacando, pressionando. Empatou, teve o pênalti, desperdiçou, não se abateu, virou o jogo. Eu, na hora que virou o jogo, falei, então, esquece, né? Esquece, agora é um banho de... E na virada teve o pênalti, né? Antes da virada teve o pênalti. Empatou, perdeu o pênalti, virou o jogo mesmo assim. Eu achei ali que o próprio Motoclube ia se entregar mentalmente, né? Mas aí que tá. Eu assisto muito o futebol americano. E alguns comentários das pessoas que falam sobre o futebol americano é sobre a questão da imposição mental no jogo. E quando a gente fala nas nossas transmissões do controle de jogo, é controle técnico, obviamente, das pessoas jogando mais que outros, e o controle mental também. Eu falava pro Dudu, quando a gente estava voltando para casa depois do jogo, que se a Chapecoense entrasse no segundo tempo, tivesse metido uma bola na trave, por exemplo, tivesse atacado nos primeiros minutos... Sufocado, o jogo tinha acabado ali. Porque, cara, você mete a pressão, a linha lá em cima, pressão na saída de bola, os caras erram 2 passes, dá chance pra Chapecoense, esquece, os caras eles nunca mais iam acreditar que poderiam ganhar o jogo. Não. E o jogo poderia ter terminado 2-1, mas eles não teriam força pra virar. E aí o jogo foi andando, não sei como que você viu lá também em loco, né, Rangel? O Rangel esteve lá em São Luís do Maranhão. Há de se dizer que a única rádio e o único veículo de imprensa que esteve aqui de Chapecó, lá em São Luís. Não sei se você também verificou isso em loco. Ah, sim. A Chapecoense, até uma coisa que eu estava pesquisando agora, o time da Chapecoense psicologicamente está muito abalado. E muito devido ao que aconteceu na última temporada, de terem colocado a responsabilidade nos garotos nos últimos jogos. E hoje a cobrança de muitos torcedores vai em cima dos jogadores das categorias de base. Então é uma incoerência nisso. Mas o último jogo que a Chapecoense virou foi contra o Red Bull Bragantino, no mês 9 do ano passado.
Então, quando sofre um gol, a dificuldade da Chapecoense conseguir reverter a situação é muito grande. Se eu fosse dirigente de futebol, em qualquer clube, não sou, né? Mas se eu fosse, o primeiro reforço, a primeira estrutura que eu mudaria dentro do clube, se não tivesse, obviamente, seria a contratação de um psicólogo ou uma psicóloga do esporte. Porque a gente fala tanto nessa questão psicológica, a gente fala tanto no estado anímico dos jogadores e tudo mais, e isso fica muito na mão do técnico. É que nas antigas era o técnico, né? E hoje você tem profissionais... Cara, eu assim, com certeza eu teria o profissional à disposição, e não é à disposição o tempo inteiro. Teria o profissional lá e obrigaria, né, no bom sentido da palavra, o jogador a ir lá consultar com a psicólogo. Igual faz com o fisioterapeuta, com o massagista. Massagezinho é bom, mas cara, quem faz psicoterapia sabe o quanto que é produtivo você ir lá e se ouvir. Então assim, com certeza o mental seria muito mais fortalecido. E se eu fosse atleta, não sou também, com certeza o meu investimento seria muito forte em um psicólogo, ou até coach, né? Um coach capacitado ali para trabalhar essas questões mentais, porque faz muita diferença. E os caras lá dentro têm que levar a sério, né? Essas situações aí também. Porque pode ser que implementem essa metodologia e andem. Sim, não é só ter o profissional lá, né? Porque os fatos estão expostos. Termina o jogo, a galera fica lá no celularzinho, fica dando risadinha dentro do vestiário, chega depois de um tundão de bola lá em São Luís do Maranhão, faz churrasquinho, posta coisa nas redes sociais, é cobrado, posta no Twitter. Eu acho que tá faltando mão na Chape. É que falta liderança, né? Eu acho que tá... Assim, eu acho que tá faltando mão na Chape. Mas mão em que sentido? É uma mão um pouco mais severa aí na questão... E não talvez... Descentralizar do técnico. Talvez não seja severa a palavra, mas algo mais rígido. Rígido é a palavra. Dentro do mundo do futebol. Né? Dentro do mundo do futebol. Porque é o seguinte... eu já falei aqui várias vezes e não tô acusando os jogadores da Chape, os oriundos da base, os que subiram da base, que fazem isso. Não tô acusando porque eu não tô lá dentro, não sei. Mas muitos jovens, eles se vislumbram com o mundo do futebol. Porque o mundo do futebol, cara, para quem tá dentro, é um mundo glamuroso. Porque você ganha uma graninha, e ela é uma grana boa já desde a base. Você começa a atrair os holofotes, você tem amigos, você tem namoradas, você tem baladas, você tem janta, você tem grana pra fazer as coisas. Sim, o pessoal da balada liga pro jogador, vem cá que tem um camarote pra você. Isso, você tem tudo mais fácil. Tudo mais fácil. É tudo mais fácil e é tudo bonito, é tudo legal porque você treina, porque você é jogador de futebol. E no mundo... eu sempre falo assim, se você pudesse escolher o que poderia ser na sua vida, se você fosse um astro do esporte ou um astro da música, ou um ator... Muita gente escolhe ser astro de esporte porque é glamuroso. Uhum. E quando você é jovem, o glamour ele é maior ainda. E você se vislumbra com isso. E aí a linha é muito tênue entre você perder a capacidade de ser competitivo... Uhum. E simplesmente ser um jogador. E são exemplos, né, que nós temos aqui de vários jogadores que despontaram não só na Chapecoense, sei lá... Em outros clubes, craques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uhum. Os caras, beleza, despontam, vão ganhar seus 8, 10 mil reais quando tem 20, 21 anos, que é relativamente um bom dinheiro para nossa realidade aqui, da região, enfim... E depois? Talento desperdiçado, né? Mas isso é num nível de talento desperdiçado. Mas isso também acontece no cara que não é tão talentoso assim. Claro. No jogador nota 7. O que é pior ainda. Sim. Porque esse cara aí, ele vai sair desse contrato que ele tem, se ele tem um contrato de 2 ou 3 anos, que quando acaba a base, ele vai se transformar num jogador medíocre. Uhum. Vai se transformar num jogador que não vai ter essa grana. Porque se a gente colocar aqui, e eu não tenho esse estudo, mas é uma porcentagem aí, é muito pequena a porcentagem do jogador que é bem sucedido no Brasil hoje. Ah, sim. Na Copa São Paulo não era 5%? Então. Alguma coisa assim.
Então, o que eu vejo com isso em relação à rigidez? Eu acho que o jogador, o atleta que vem da base, ele tem que se estabelecer em um local de aprendizado. Para a vida, para o esporte, para tudo. E ele não pode chegar chegando. Então, se há relatos, e vocês trouxeram aqui, Rangel e Dudu, de que os jogadores, e eu vou falar aqui, cagam e andam após uma derrota, falta rigidez. Falta alguém chegar. A não ser que cheguem e os jogadores continuem tendo essa mesma conduta, e aí tu tem que limitar isso aí. Como fazer, né? Qual é o... Porque, vamos lá, você tem o meio. Então você tem um processo que não é só exclusivo na Chapecoense. Como que você vai fazer para minimizar os efeitos do meio ou né, do fato de os jogadores estarem nesse... Enfim, né, com essa cabeça, né? Com essa geração de jogadores. Porque, obviamente, se a gente perguntar para o maestro Atos como que era na época dele, obviamente que vai ser diferente, né? Porque a pergunta que eu faço, Dudu, essa é a fome desses jogadores? Mas Porque a fome deles é só chegar até ali? Mas viu, antigamente, eu não quero ser saudosista, né? Mas é normal, é natural. A fome, anteriormente, você tinha fome, você tinha que buscar comida. Claro. Hoje em dia você tem fome e a comida chega pra você na tua boca. Entenda uma metáfora. Entenda uma metáfora, é exatamente isso. Assim, é muito fácil. Hoje é muito fácil. O atleta tá ali num clube de Série B, num clube de Série A. As coisas são fáceis. O jogador, ele assina um contrato com o empresário, ele ganha automaticamente chuteiras de tal marca. Ele ganha um patrocínio de tal fornecedor de esportes. É muito fácil desde muito cedo. E é fácil nesse sentido. E isso compensa a dificuldade que é sair de casa, a dificuldade que é não ter o controle dos seus pais. E daí esse controle ninguém faz. Quem tem que fazer é o clube. E nem sempre os clubes estão preparados para fazer esse controle. Fazem por obrigação, né? Fazem porque para você ser um clube formador, você tem que ter uma série de exigências. Você sabe muito bem como funciona. Sim. Então você tem que ter lá o assistente social, você tem que ter o psicólogo para as categorias de base, né? Para ser um clube formador. Mas você tem por protocolo. Você não tem uma ação específica. A gente já falou aqui no Pode Mais, no Golaço News, sobre a ação do Crystal Palace. Sim. Que fez um programa para orientar os jogadores quando saem das categorias de base e que não viram jogadores. Então, assim, estão preocupados com as pessoas. Aqui no Brasil não estão preocupados. Você está preocupado com o jogador até o momento em que ele te dá resultado. A partir do momento que ele não te dá resultado, você começa a questionar. Então, o problema não é o jogador ir lá após uma eliminação, ficar no celular ou ir fazer um churrasco. O problema aqui no Brasil é a eliminação. Então você não entende por que ele está fazendo. Porque se tivesse passado, não, beleza, então. Mas o que muda? Qual que é onde que está a mudança? E você não está preocupado com o resultado. Você não está preocupado com a formação desse jogador e nem com ensiná-lo a se portar em diferentes momentos. É isso aí. Eu não sou eu que apresento o podcast, mas eu vou levantar uma bola e vocês comentam. Levanta. Mas até que ponto a responsabilidade, vamos de 0 a 100, de 0 a 10, qual que é a porcentagem da desclassificação na Copa do Brasil da responsabilidade dos jogadores e de outros fatores para vocês dois? Outros fatores qual? Sei lá. Eu vou colocar... Diretoria, departamento de futebol... Eu vou colocar 50-50 para vocês entenderem que 50-50 é muito para os dois lados. 50 é muito para o jogador. A responsabilidade é altíssima você colocar 50% de responsabilidade para o jogador. Porque eu acho que muitas coisas acontecem dentro do campo que quem só pode mudar é o jogador. Ou o grupo de jogadores, ou aquela unidade que está jogando, aqueles 11. Muita coisa acontece porque eu vou falar para vocês, ninguém é burro aqui de pensar que a diretoria, que o Bolívar, que o staff não cobrou dos jogadores a postura. Cobrou, é óbvio que cobrou. Cara, ninguém é idiota aqui para pensar que isso não aconteceu. Mas lá dentro, nos 11, onde você joga a galera lá, não houve uma unidade
e não houve uma performance adequada. Então eu coloco 50% para os atletas, 30% aí para o Bolívar, 40%. E aí os outros 10% aí são outros efeitos aí, que é a questão de austeridade financeira, a questão de não conseguir aí trazer jogadores melhores, enfim. Mas os jogadores têm muita, na minha opinião, responsabilidade. Difícil a pergunta. Tô tentando pensar aqui, achar tentar ser justo, e é difícil você ser justo num sentido assim. Por que vem a pergunta? Porque a gente está chegando a 20 minutos, talvez, de podcast, e a nossa linha de raciocínio foi falar dos jogadores. Sim. E aí me veio na cabeça, tá, mas foi só isso? Então vamos lá, eu vou puxar o ponto que eu queria falar antes, né? Os jogadores têm responsabilidade, é óbvio, né? Estão lá dentro de campo, né? Como o pessoal costuma falar, o técnico não bate o pênalti e nem dá carrinho dentro da área. E nem cabeceia pro gol. E nem cabeceia. E não tem falta de comunicação. Mas o técnico, o jogador, ele não se movimenta em campo sozinho, né? Ele faz alguma coisa por orientação do treinador. Programada, né? É programado. Então o técnico, ele não chuta o pênalti, não dá o carrinho dentro da área e não cabeceia contra o próprio gol. Mas ele faz os movimentos dentro de campo que fizeram chegar naquela situação no final do jogo que o time levou o gol e foi eliminado, né? Então o time não jogou o suficiente para matar o jogo antes. E isso passa pelo técnico. Então ele tem responsabilidade. A diretoria tem responsabilidade a partir do momento em que dois jogadores, é um raciocínio do Pedro Rocha, nosso colega, né? Dois jogadores de nível de Série B... Grande Pedrinho, ele sempre escuta o Pode Mais. Então seriam suficientes para você evitar uma eliminação. E de fato, tu viu como o Léo trouxe um pouco mais de qualidade para a defesa? Se você tivesse outros dois jogadores que aguentassem, né? Ou alguém para entrar no lugar do Thiago Real que sustentasse, ou alguém para entrar no lugar do Marcelo Freitas que não foi bem, dois jogadores de qualidade. Fernandinho, que teve na mão da Chapecoense, e Diego Jardel. O Fernandinho estava acertado, né? Só para concluir. Mas esses são jogadores mais caros. São jogadores de 50 mil reais. São 100 por mês. Então, daria 200 mil, janeiro e fevereiro. E a Chapecoense teria faturado 750 mil. Você entende qual que é o raciocínio? Entendo. E esses jogadores estariam integrados num elenco pensando na Série B. O desenvolvimento do futebol seria mais. Então, assim, eu vou colocar 33%. 30% para o elenco, 40% para o técnico e 30% para a diretoria. Vamos ouvir, então, Ney Maidana falando sobre... Rangel. A representatividade... Esquecesse, papai. Não, eu ia falar uma outra palavra. 36 anos é complicado. A representatividade dessa derrota sobre o elenco da Chapecoense. Não tem como eu fazer acontecer, né? Quem poderia fazer eram eles, né? E eu acho que, no geral, né, eles produziram um pouco, né? Poderiam ter feito um jogo melhor, poderiam ter definido o jogo, na minha opinião, já no primeiro tempo. E aí pagou o preço praticamente no último lance, numa bola, vamos dizer, bizarra dentro da área, né? Voltamos. Não esqueci, eu só estava tentando utilizar uma palavra que pudesse representar. Esqueceu, sim. O Ney falou sobre, inclusive está no canal Mais Esportes no Instagram, a aspa dele, sobre ver melhor o elenco. E eu me permito discordar um pouquinho do Florão, porque eu acho, Florão, e eu vou te fazer uma pergunta, e vou fazer pro Rangel também. Era possível ganhar do Motoclube com esse elenco? Era. Então, sim, demais. É por isso que eu coloco a responsabilidade do jogador um pouco mais alta do que os 33%, porque se com esse elenco a gente podia ganhar do Motoclube com facilidade... faz sentido. Também vou ter que concordar contigo. Também é uma responsabilidade. Repensei, veja bem. Não, faz sentido. Veja bem, mas concordo com você. Não, eu concordo com você. Não, vamos concordar em partes. Concordo com você que deveríamos ter jogadores melhores. Esse elenco é suficiente para ganhar do Motoclube, com certeza. E concordo que deveríamos ter jogadores desde o início já. 2 jogadores. E eu sei e eu concordo com a austeridade financeira, mas eu sempre falo e vou bater desde o ano passado aqui. Futebol tem que ter um pouco de coragem e ousadia. E parece que a eliminação do ano passado
Não serviu de nada. Não serviu de exemplo. Porque ano passado também tinha time pra eliminar o ABC, né? Meu Deus. Louco. E outra... Mas então... Pois é, então, mas o que então? Esse time da Chapecoense elimina o ABC e o ABC é muito melhor do que o Motoclube. Nossa. Mas muito melhor que o Motoclube. O Motoclube no Catarinense ficaria em que posição? Não classificaria entre os 8. Não classificaria entre os 8 e ainda brigaria contra o rebaixamento. É. Fácil. Meu Deus. Assim, cara, e Com eles... todo respeito ao eles pessoal perderam, do Motoclube. não, e eles perderam, por exemplo, nos principais atacantes. O Juninho. Também. E o Ted. Love. Sabe o que foi pior? Aí eu coloco os 40% no Bolívar. 50 para um, 40 para outro e 10% pro resto. Eu vou tirar, eu tinha dado 30, 40, 30, vou deixar 10% pra diretoria só. É o que eu fiz. É 50, 40. 50 pro Bolívar, 40 pros jogadores. É isso. Sabe por quê? Porque em um determinado momento eu olhei pro Dudu e falei assim, cara, o nosso time é um montoado de jogadores dentro do campo, parece que a gente é o Motoclube, cara. É. Parecia que a Chapecoense não era o time de Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Motoclube. É insano, cara. Quem é o líder do elenco da Chapecoense hoje? Tem Souza, por exemplo, é um grande líder. Thiago Real também exerce uma liderança. É grande líder ou é líder? O Souza? É. Grande. Grande, assim. Mais que o Thiago. É, tá ali. E são líderes pro todo ou pra uma parte? Até onde eu sei, pro todo. Mas claro que tem líderes também, tipo, da garotada e tudo mais. Assim. Quem eram os líderes do elenco na tua época? Na minha época, 2017, o Wellington Paulista, Reinaldo. 2017, o Wellington Paulista e Reinaldo eram os grandes líderes. Arthur Moraes, grande líder, reserva, terceiro goleiro na época. E líder dos grandes, Túlio de Mello. Ele Carlos também. Eram esses líderes. Em 2018, Douglas já tinha chegado, né? O Fabrício Bruno era um líder técnico, porque era um jogador que tinha boas características técnicas. Wellington Paulista novamente, Leandro Pereira. E aí já havia chegado o Eduardo, que também era um líder. 2019, aí meio que as coisas se dividiram e o trem descarrilhou, né? Mas Eduardo era líder, Camilo era líder, João Ricardo era líder. O João Ricardo era um bom líder, há de se dizer isso. Mas descambou, né? Daí o Maurício Ramos quis ser líder e brigou com os líderes. O Alan Ruschel era líder, né? O Alan Ruschel era muito líder nos 3 anos. Porque o Alan Ruschel, quando ele fala, o pessoal escuta. Ainda mais quando se tratando de Chapecoense, né? Eu vou falar pra vocês, assim... que a roda de reza antes do jogo, ela diz muito. Ela diz muito. Porque às vezes tem um cara que quer ser líder e quer falar no momento errado e só atrapalha. O Perotti é um cara também que... Só atrapalha. Que é líder, né? Não tô dizendo que o Perotti atrapalha. Não. Mas o jogador fala assim, putz, esse cara de novo vai falar essa merda aí? Cara, eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui. Eu até destaquei na... Esse cara não joga nada e vai falar? O cara tem que ser líder técnico. Falta líder técnico na Chape hoje, né? O Thiago Real acho que é o mais próximo disso. Isso. De falar assim, ó... Apertou, vem a bola em mim. É por isso que eu falei da questão da rodinha, né? Porque... Às vezes o cara tá no afã ali de querer falar alguma coisa, mas meu amigo, ele não treinou a semana inteira bem. Ele... saiu bebê, porque os jogadores eles sabem o que cada um faz, porque eles são muito unidos. Sim. Então, assim, se um líder te diz assim, pô, essa semana nós temos que ficar em casa, concentrados pro jogo, e ele descobre que o cara foi fazer um churrasco, ferrou pro cara. E aí o cara vai querer falar na roda, meu amigo? Aí o bicho pega. Posso mudar um pouquinho de assunto? Pode. Já mudou, né? Você virou apresentador do podcast? Vamos lá, ó. Esse aqui... Pode mais com o Rangel Gnolin. É o gol que o Motoclube fez, né? O primeiro da Chapecoense. Pai do céu. Tá? Esse aqui é o gol que o Motoclube fez contra o Pinheiro. É a mesma jogada, né? É a mesma coisa, cara. Mesma jogada. Um jogo antes... mas é que é difícil achar esse vídeo aí, né? De como o Motoclube joga, né? Se o torcedor for no canal Mais Esportes e analisar o gol... No YouTube a gente apresenta por imagens também esse podcast, você consegue ver os lances. Vai no YouTube também. Volta no gol que a Chapecoense tomou.
Chapecoense tinha... pausa aí. A Chapecoense tinha, para ilustrar aqui para você que vai ver, a Chapecoense tinha na lateral direita, na sua lateral esquerda defensiva, 3 contra 2. E no miolo de zaga, eram 2 contra 1 e 1 na cobertura, que era o lateral direito. A Chapecoense conseguiu tomar uma bola nas costas. Entende? Mas, e aí nós tomamos um gol sem ângulo. O gol aqui é igual, né? É igual. E assim, esse gol aí... Ó, que a Chapecoense... 2 contra 1, 2 contra 1, a mesma coisa. Esse gol aí que a Chapecoense sofreu, o primeiro, me desculpe, o chute tava de longe. Eu não levaria. E eu tomaria uma bola no rosto, tá ligado? Eu não tomaria o gol. Mas é verdade. Não dá pra tomar esse gol. Eu não tomaria. Não dá pra tomar esse gol. Eu no gol ali não tomaria. E assim, poderia ter feito melhor o nosso querido João Paulo. Cara, mas assim, se o time não tava preparado pra isso, daí o erro é também da comissão, né? Mas é uma questão base, né? Então, básica, aliás. Eu anotei aqui pra gente avançar quais as lições da derrota. E aí, quais as lições Mas não adianta ter lição se os caras não aprendem. Mas assim, vamos tentar ser... nós não somos professores de nada, mas vamos tentar... Ser didático? Ser didático no sentido. Lição número 1, na minha opinião. Lição número 1. Concentração alta. Tá, eu ia falar que você é técnico. Lição número 2. Precisa elenco. Lição número 3. Precisa técnico. Antes do técnico, talvez o elenco, né? O elenco. É isso que eu coloquei, o elenco antes do técnico. Sabe que... Cara, não, peraí, vamos lá. Esse time da Chapecoense com os mesmos jogadores, o time do Felipe Conceição com esses jogadores meteria 3-0 no time do Bolívar com os mesmos jogadores. Joga mais. 3-0. Não, joga mais. Eu tô pensando lição... Eu vou quebrar o microfone. Tô pensando lição pra frente. Tá. Lição pra frente. Com a derrota, com o que a gente viu, o que a gente vai precisar pra Série B, por exemplo. E, cara, me desculpe o torcedor da Chapecoense, o catarinense, pra mim, eu não tô nem pensando no catarinense. Tô pensando lá na Série B já, claro. Que não é lá, né? É ali. Até porque... É daqui um mês. Aí vai ganhar o catarinense e vai estar tudo certo. É isso. Não, pelo amor de Deus. Assim, ó, estamos falando aqui, dia 3 de março. Se ganhar o catarinense, não tá tudo bem. Tem que contratar 6 igual. Igual. Se tivesse eliminado o Motoclube, eu estaria falando as mesmas coisas. Eu também. Eu acho que é por aí. Estaria indignado tanto quanto, um pouco menos, quem sabe, porque pelo menos ia ter passado. Sabe que é o aprendizado do aprendizado isso aqui, né? Porque a Chapecoense já caiu para um time de menor expressão na Copa do Brasil. O lance Rangel, que a diferença é que a diretoria mudou, né? Mas assim, ó... A Chapecoense, ela tem a gente vai falando, né, cara? O Pode Mais poderia ter tranquilamente 2 horas. Vamos fazer hoje. Não, mas é que é o seguinte. Eu entendo que mudaram as pessoas. Uhum. Agora, a Chapecoense não é um clube com um cenário político tão grande assim para você se privar de ligar para a pessoa que estava lá antes. Cara, liga, como foi? Qual que é o problema de você perguntar assim, ó, a gente tá aqui, temos uma situação parecida. Como foi no ano passado? Como vocês fizeram para gerir essa crise? Que lições vocês aprenderam no ano passado? Porque as pessoas que estavam no ano passado saíram. Sim. Não estão lá mais. Mas o ensinamento que elas tiveram fica. Ou a Chapecoense vai ter que todo ano aprender a mesma coisa. Então, baseado nisso que você falou, e o Rangel vai me ajudar aqui, setorista da Chape, o elenco começou a ser montado mal desde o início na Chape. Desde janeiro. Eu sei que a Chapecoense e o Ney, que respeito muito, assim como eu respeito o Alex, todo mundo da diretoria, assim como a gente respeitava no ano passado. Exato. Eu sei que a dificuldade é enorme, só que o seguinte, a dificuldade é enorme, mas você não pode não ter lateral esquerdo, como não tinha no começo da temporada. A dificuldade é enorme, você não pode ter 2 pontas. Quem são os pontas da Chapecoense hoje, gente? O Thiago Real, que é meia, e o Pablo, que é lateral. Quem é o lateral direito da Chapecoense? É o Pablo, que é atacante. Uhum. Foi contratado para ser lateral. Exato, é isso que eu tô querendo dizer. E quem que é o lateral reserva? É o Rian, que é da base, que deveria ser o terceiro reserva. O segundo reserva, desculpa. O terceiro jogador da posição. Então, e o segundo é o Roney, que é volante. Uhum. É o Roney que é volante, que joga de primeiro e de segundo. É isso aí. Então, é isso que eu quero dizer. Mesmo sem dinheiro, eu acho que faltou análise para fazer um elenco
equilibrado. Goleiro, João Paulo, Igor, Wagner, Tiepo, Gabriel, Igor e Igor que estão emprestados. São 7. Quantos a Chape tem? É aí que tá. É isso que eu tô falando. Mesmo sem dinheiro, você consegue equilibrar. Mesmo sem dinheiro, você consegue contratar 2 laterais que sejam por 10, por 20 cada um. Você consegue. Me diz, quais os jogadores de meio campo que têm características diferentes dos contratados? Todos têm a mesma característica dos contratados. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que não tem um certo desprezo, tipo assim... nós vamos contratar um jogador de X, mas ele tá jogando ali no time batatinha. E nós somos a Chapecoense. Será que não tem isso? Eu não sei se é um desprezo, mas eu acho assim, ó. Marcelo Santos, Marcelo Freitas e Souza. Vocês conseguem me dar 5 características parecidas e poucas diferentes. O Marcelo Freitas e o Marcelo Santos, desculpa, e o Souza são bem parecidos. Uhum. Tu tem que ter versatilidade ali. Você tem que ter, se você está contratando 3 pessoas para fazer um setor, você tem que ter versatilidade. Aí a Chapecoense foi atrás do Betinho, que é um cara diferente dos 3. Começou agora, então, a repensar. Vamos lá. Do centroavante, a Chapecoense tem um parado, que é um finalizador, e tem um que se movimenta. Rodriguinho. Para mim tá tranquilo. Para agora. E quem entrou foi o Ederson, né? E quem entrou foi o Ederson, que tem características muito parecidas com a do Rodriguinho, que é um cara que se movimenta. E aí a gente chega num local que... movimenta tanto que vive impedimento. E aí a gente chega num local que eu acho que a Chapecoense não tá dando bola e eu vou falar para vocês que para uma Série B precisa mais do que a zaga, que são os extremos. Uhum. Se você não fizer gol na Série B, você cai. Uhum. Você cai. Se você não fizer gol na Série B, você cai. E alguém vai falar assim, mas o time do Humberto Louser era bem bom na defesa e não atacava tão bem. Ganhava de 1-0. Não, mas pelo contrário, eu achava o time do Humberto Louser bem propositivo. Não. Atacava com 4. E vamos lá. O time do Humberto Louser tinha um atacante forte pela esquerda, que era o Paulinho Mocelin. Tinha um cara que arrastava, né? Tinha um cara que pra Série B foi muito bom, que era o Ailon. Uhum. O Ailon... Vou ser queimado na fogueira, mas o Ailon foi o... Se eu perguntar pro Humberto Louser agora, se trouxer o Humberto Louser aqui, ele vai dizer assim, um dos principais jogadores na Série B foi o Ailon. Mas foi. E foi mesmo. E a gente pode ser queimado na fogueira. Fundamental pro esquema. E aí depois tinha o Mike. Tinha o Mike, que era um jogador agudo. Chegou que depois, quando chegava no 1 contra 1 era bom. Depois teve o Denner. Onde é que tá o Mike? Que também fazia na isso. Coreia do Sul. E tinha 2 centroavantes. Tinha o Perotti e tinha o Anselmo. Uhum. Não é? Então, assim, se não fizer gol na Série B, cai. Porque é o seguinte, você pode até ter um sistema defensivo bom, mas você vai empatar todo o jogo, cara. Ou vai empatar a maioria. Você vai se retrair, não vai tomar gol e não vai fazer. Aí, vamos lá, ó. Eu vou citar alguns jogadores, aí vocês dizem se a gente tem parecido ou não. Lucas Tocantins. Não. Felipe Garcia. Nossa, o Felipe Garcia jogaria aqui hoje fácil. Sim. Né? Fernandinho, né? Fernandinho. Mas aí, não jogou, né, na Série B. Daí tinha o Bruno Silva, que jogou uma parte da Série B. Não tem nenhum parecido. Cara, outra coisa, que eu vou voltar um pouco no assunto de antes ali, mas só pra passar. Podem criticar a gestão anterior, mas na gestão anterior, a Chapecoense foi campeã da Série B. Sim. As pessoas sabem como funciona uma Série B. O mínimo que é fazer é lá perguntar assim, como vocês lidaram para montar o elenco para a Série B? Alguma informação positiva você vai tirar, porque os caras foram campeões da Série B. E se você ligar... Eu não tô falando só do departamento de futebol, do geral, da diretoria. Mas assim, pegando especificamente o departamento de futebol, o Neto tá aqui em Chapecó ainda. Uhum. Se você perguntar, vai falar. O Mano tá aqui em Chapecó ainda. E se ligar pro André Martins que tá no Cruzeiro, eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer, não, a gente foi por aqui, por ali, por ali. Embora esteja no Cruzeiro. Polêmicas. Do elenco de 2020 campeão na Série B, para esse elenco aqui, 5 degraus, né? No. 5 degraus. Porque a gente começa pelo gol, vai pela dupla de zaga, os laterais. Quer fazer o raio-x? A gente faz. Vamos lá, ó. João Ricardo. Titular. Titular. Matheus Ribeiro. Titular.
Luiz Otávio. Titular. Vou botar o Joilson, mas aí tinha o Felipe Santana, o Cadu. Não, Joilson, titular. Os reservas seriam titular. O Busanello. E o Alan Ruschel. O Alan Ruschel. E o Alan Ruschel. Titular. Meio de campo, Denner. Titular. William Oliveira. Titular. William Oliveira. Ailon era o outro. Anderson Leite. Titular. Aí, Ailon, Anselmo. Titular. Paulinho. E Paulinho Massolini. Titular. Então, é 100%. Não há um jogador nesse elenco que vai disputar uma Série B que seria titular em 2020. Eu só colocaria um sinal de igualdade em Anselmo Ramon e Perotti. Tudo bem. Ok. Tanto que o Perotti jogou e fez gol na Série B, né? Então, que são jogadores diferentes. O Anselmo Ramon, pro esquema que jogava Chapecoense naquele 2020, era bom. Era bom. Concordo com você. Então, assim... E vou colocar um igual também no Matheus e no Roney. No Roney. Na lateral direita. 2. Pronto. 2 jogadores que poderiam jogar naquele elenco. Então, 9-2-0. É complicado, cara. É complicado. E eu sei que a diretoria, né, Rangel, você acompanhou na sua volta aí e fez uma reunião, né? A gente tá gravando na quinta, a gente tá falando que a Chapecoense fez uma reunião na quarta. Isso, muitas cobranças em cima do departamento de futebol. E algo importante que traz também a recuperação judicial é que o nome do Luiz Peruzzolo e também do Ney Maidana, que fazem parte da diretoria, estão ali, né, na berlinda. Se acontecer alguma coisa de não pagamento e tal, eles correm o risco até de serem detidos. E a cobrança foi do presidente Ney Maidana em cima do departamento de futebol. Legal. Dudu, você acha que está havendo falta de análise, criatividade ou falta de oportunidade? Falta de análise. Eu tô contigo. Oportunidade você cria. Oportunidade você vai atrás. Eu tô com você porque eu acho que a Chapecoense está sofrendo com isso. Ô, Fazonin, quando você saiu da Chapecoense, você ficou esperando te procurarem? Não. Não, tanto é que, sei lá, uma semana depois a gente já estava conversando com a rádio e tudo mais. Rangel, você trabalhava em Itajaí. Uhum. Você esperou te procurarem ou você criou a oportunidade? A gente tem que criar, né? Eu concordo com você. Eu não conheci o Enori, né? Sim, Enori Martins. Eu não conheci ele, eu não trabalhei com ele, né? Achava que ele fazia um trabalho de sacrifício por ser o único analista do clube, né? Eu acho que esse setor da Chapecoense está sendo mal visto. E não tá recebendo a atenção devida desde o Enori. Desde o Enori. Vou falar por quê. Parece brincadeira. O São Paulo viaja com 5. Mas, Fazô... o São Paulo viaja com 5. Fala aí que depois eu trago um contraste. 5 analistas. Tá? O Juventude viaja com 3. Tem 3, viaja com 2. Viaja com 1, tem 3, viaja com 1. O Juventude. O Fortaleza viaja com 2. Aí, times de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. Mas a Chape era de Série A ano passado. Mas, né? Por exemplo, pega um time pequeno de Série D, de Campeonato Catarinense. Qual que é o principal setor que eles priorizam? Analistas. Analista. Porque não tem segredo. Não tem dinheiro. Criatividade. Como é que vai ter criatividade? Conhecendo. Vai ter. É o Moneyball, né? Aquele filme com o Brad Pitt. Cara, é muito fácil contratar só com dinheiro. Sim, com dinheiro é tranquilo. Cara, o André Martins era muito bom nisso aí. Você pode fazer o teste hoje. Cara que fazia análise de mercado, né? O Cruzeiro vai bem hoje, hein? Ele tá no Cruzeiro, inclusive, nesse papel de mercado. Vai subir. Você fala um jogador... Cara, chega a ser engraçado. Já fiz algumas vezes assim. Conhece fulano? Sim, aquele que jogava em tal lugar? Pum. Talvez ele não tivesse habilidade para estar aqui na posição que ele estava. Mas ele, na posição de análise de mercado, ele vai bem. E o Cruzeiro, ele contrata 2 peças interessantes. Que uma é o André e outra é o Marcos Menezes, que fazia essa parte no Atlético Paranaense. Quem faz muito bem esse trabalho de análise são os times paulistas. Você pode ver. Os times paulistas, eles fazem muito bem esse tipo de análise. Você perdeu um profissional de seleção brasileira, cara. Eu entendo que você tem que economizar, né? Mas
Ofereceram metade do salário pra ele, né? Eu falo. Tá no Cuiabá, Eu, inclusive. às vezes, prefiro... aí é um entendimento, né? Eu, às vezes, prefiro contratar um jogador a menos no elenco, ou ter 2 jogadores a menos, que vão me custar aí 60 mil reais a menos no elenco, e ter um staff de qualidade. Com 60 tu consegue fazer. Com 60 tu monta um baita no staff. Consegue fazer. Eu acho que falta isso, e tá faltando isso pra Chapecoense desde 2020. 2020 a Chapecoense herdou um elenco, e 2021 e 2022 ela não tá dando essa bola para esse tipo de situação, que eu acho que é importante dar. Isso ganha jogo, cara. Isso ganha muito jogo. E passa por isso aí, ó. Passa pela análise que você acabou de dizer aí. A Chapecoense tomou um gol igual ao que o Motoclube fez um jogo anterior. Não, isso aqui, dar o gol é a primeira coisa que eu falo, porque me veio na imagem na cabeça. E olha que a gente estuda o básico, né? Sim. Teve um profissional, eu não vou lembrar agora, acho que foi o Carlos Quila que me falou, que subir pra Série A é muito bom, né? Mas quando você cai pra uma Série B, ela te deixa um ônus da estrutura muito grande. E essa estrutura, ela é física também, né? Por exemplo, assim, a manutenção do gramado, manutenção do CT, e nem sempre o clube tem, né? Mas é fundamental que você mantenha profissionais e que você pare de achar que o profissional que está na casa vai tapar o furo da mesma qualidade que o anterior, né? E eu não estou dizendo que os profissionais da casa são ruins, mas muitas vezes eles estão em formação, em processo de crescimento, né? Você tem um baita preparador físico na Chapecoense, que é o Gabriel. Sim. O Gabriel é um baita preparador. Ele, assim, elogiado por todo mundo que eu já conversei internamente. Baita. Inclusive foi procurado pelo Azures para ser preparador físico lá. É um baita de um profissional. Você vai largar a preparação física na mão dele hoje? Não. Você não vai largar. Você vai trazer um cara como o Márcio Correia. Para continuar criando. Para continuar criando. Porque em algum momento ele vai ser. E daí vai ter surgido outros. Isso. E daí vai ter... Exatamente. É esse o ponto. Em algum momento, talvez até você perca esse profissional, porque ele não vai tá no nível pro teu clube, mas daqui a pouco tá pro nível do Concorde ali. E vai fazer um baita de um trabalho, e daí você vai... Pô, esse profissional é... Entende? Mas assim, isso funciona em todos os setores. Você precisa de um fisiologista, você precisa de um nutricionista, você precisa de um massagista, você precisa... Você tem que ter uma equipe multidisciplinar boa. Você precisa do analista, você... Assim... Aí faz o olhinho, mas 2020 a Chapecoense tinha o analista Felipe, que hoje é auxiliar eu tava tentando lembrar quem que era o analista da Chape. Era o Felipe. Era o Felipe, baita analista mesmo. E tinha mais um com ele. O Guilherme. Isso. Ou é Gabriel. Não, Eram 2. O inesquecível Fernando. Fernando. É o Fernando Silveira. E tinha isso, mais... Né? O Luiz Fernando Silveira. Não, Fernando. É o filho do Fernandinho. Isso, filho do Fernandinho. O popular filho do Fernandinho da Lia, né? Porque o Fernandinho não fez sozinho, né? E tinha também um analista do Humberto. Sim. Que é o Gabriel Remédio. Gabriel Remédio, Felipe Sampaio e Fernando. Eram 3 analistas. 3. Não é à toa que a Chapecoense foi campeã brasileira. E o Gabriel Remédio era bom, né? Bom. É isso que eu falo. Nossa. O resultado não cai do céu, cara. Os resultados não caem do céu. O Caio Júnior tinha também seu analista, né? Que era o Pipe. Tinha, e aí e a Chape também tinha. O Vitor era o analista da Chape. Que não viajava, né? Que ficava aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu... Então o Vitor Hugo sabe como funciona. Sabe. Ele é o coordenador de futebol, por que ele não traz alguém? É isso que eu penso. Eu acho que o Vitor ele tem que ser o coordenador e tem que pensar em trazer mais alguém para analisar mercado. Senão vai ficar tudo na mão dele, né? Senão fica tudo na mão dele. Dele e do Gabriel, né? Que o Gabriel era da base. Hoje a gente se estendeu um pouco aqui para você que está nos vendo e nos ouvindo aqui no nosso canal de streaming e também no YouTube, porque a gente precisou falar um pouco mais, porque esse é um programa-chave, assim como foi a Copa do Brasil para a Chapecoense, para o futuro da Chapecoense. Esse é um programa que você que nos acompanha vai ouvir muitas vezes assim, lembra daquele episódio pós-eliminação para o Motoclube? Exatamente. Campeonato Catarinense, para a gente fechar 3 minutinhos aí, Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias no próximo sábado em Chapecó. Se vencer, possivelmente fica em quarto. Se o Concórdia não vencer. Se o Concórdia não vencer, o Concórdia está à frente da Chapecoense.
Cara, eu não sei nem o que falar direito do Catarinense, porque eu tô tão atordoado com a derrota da Copa do Brasil. Vamos fazer a previsão. Momento palpite. Quais serão as quartas de final? Chapecoense e Concórdia com a decisão lá em Concórdia. Calma, pô. Já vai ficar em quinto? Dos outros aqui. Então o Próspera cai? Ih, Brasil. Não sei. Não, então vai lá. Vai falar os 8 que... Vai falar o... Não, fala a rodada aí que nós vamos somando. Veja bem. Vai lá. É as quartas... as quartas de final e quem são os 2 rebaixados. Eu vou pegar aqui no canal Mais Esportes no Instagram a tabela do campeonato. Que eu vou pegar a classificação aqui também. Pega aí. E eu vou pegar o simulador. Tem isso? Respeita a minha história, Pô, isso. Respeita o meu tipo de trabalho, papai. Respeita a minha história, rapaz. Vamos lá. Eu sempre Avaí e Hercílio Luz. São as partidas, né? O Avaí ganha de 1-0. Pra escapar, você quer dizer? O Hercílio queimou todos os cartões. Sim, Juventus e Camboriú. É verdade, né? Juventus e Camboriú, o Camboriú ganha de 3-0. Eu acho que vai dar empate. Tá, vamos lá. Se o Juventus ganha... Próspera e Concórdia. Se o Camboriú ganhar do Juventus, o Camboriú fica ou em segundo ou em terceiro. Se o Camboriú se ganhar, fica em segundo. Porque daí o Hercílio perde, né? Mas o Camboriú já tá no G4, né? Isso que importa. Aí, Concórdia aí... Próspera e Concórdia. Dá 1-1 esse jogo aí. 1-1? Não, então a Chape... Você não quer que o Próspera caia. Então a Chape vai ficar em quarto. 1-1. Vai, eu tô ajudando vocês a pensar, porque você falou na emoção ali, vai lá. Brusque e Figueira. Brusque ganha. 1-0. Eu não sei se o Brusque ganha, hein? Eu tô meio... Você acha que empata? Eu acho que pode ter da Figueira. Porque o Brusque deve poupar jogador, cara. Barra e Joinville. 0-0. Meu Deus. Caiu o Joinville. 0-0? 0-0 caiu o Joinville. Caiu o Joinville. Eu acho que dá 0-0. Eu acho que o Avaí não vai cair, cara. Meu Deus. Não, o Avaí não cai. Não, o Avaí não cai. O Avaí vai ganhar. Mas o Joinville acho que vai ganhar também. Chapecoense e Marcílio ganha, né? Vamos lá. Se for assim, que deu aí? Vamos lá. Eu coloquei aqui, tá? Avaí ganha do Hercílio, Juventus e Camboriú. Tá, vou ir pela de vocês, né? Vamos fazer na maioria. Vou colocar que o Camboriú ganha. Eu acho que o Camboriú ganha. Próspera e Concórdia empate. Chape vence o Marcílio. Brusque e Figueira, o Brusque vence. Barra e Joinville eu coloquei empate. Posso... Cara, o Concórdia não empata com o Próspera, ele ganha. Ganha? Ganha. E tu acha Concórdia que... é bom, eu acho que tem que fazer 2 simulações aí. Faz essa aí, depois eu quero fazer uma simulação com outro resultado. Concórdia vencendo o Próspera, tá? Então vai lá. Pode não acontecer nada disso, né, também. Brusque, Camboriú, Hercílio, Concórdia, Chapecoense, Figueira, Marcílio e Avaí. Então seriam as quartas Brusque e Avaí, Camboriú e Marcílio, Hercílio e Figueira, Concórdia e Chape. Tá. Depois a Chape pegaria, se passar, né? O vencedor de Chape e Concórdia pega Brusque ou o Avaí. Só simula aí. Rebaixados Juventus e Joinville. Só simula aí um empate da Chape e uma vitória do Figueira. Com esses mesmos resultados vai pra aí. sétimo, né? A Chape pra sexto, aliás. A Chape cai pra sexto? Sim. Mas será que a Chape vai perder pro Marcílio? Não, cara, eu coloquei um empate. Eles vêm com... Eles precisam ganhar pra... Que é factível. Que é factível o empate, não é? Seria a Chapecoense em sexto e o Figueira em quinto daí. Daí seria Brusque e Avaí, Camboriú e Marcílio, Hercílio e Chapecoense. Meu Deus. Aqui a Chape cai fora. E assim, ó, são 4... o importante é ver também o seguinte, ó. São 4 times... sem divisão, sem calendário do próximo ano. Só fazer um parênteses aqui, eu acho que o Chapecoense ganha do Marcílio, mas o empate não é um resultado de se descartar, né? E aí... pelo que apresentou nos últimos jogos. São 4 times sem divisão e quem avançar consegue vaga na Série D do ano que vem. Então pegar esses times aí, Camboriú, Hercílio... e Concórdia, né, que são as possibilidades da Chapecoense, vai ser osso duro, hein? Rangel, jogam a vida, como o Motoclube. Vou dizer pra vocês, tirando o Brusque, que é o melhor time do campeonato, Hercílio e Camboriú estão, não vou falar anos-luz, mas estão alguns quilômetros na frente da Chapecoense em relação à estrutura de time. Não estou falando de estrutura de instituição, estrutura de time. No Campeonato Catarinense são muito melhores times que a Chapecoense. E a Chapecoense teria que, como diria meu avô, gramear muito
pra vencer esses 2 times aí. Tá, e a conclusão que a gente tem é que pega ou Concórdia ou Hercílio. Isso. Com esses resultados que a gente... Mas pode pegar o Figueira também, né? Pode pegar Figueira, pode pegar Camboriú. Pode pegar tudo. Só não pode pegar o Brusque, né? Então tá aí a nossa previsão. A Chapecoense pode pegar todo mundo. Isso. Menos o Brusque. Mas já é uma previsão. Já é uma previsão boa. Eu vou dar a minha previsão aqui. Tá? Só pra... Sim, a gente já sabe que ele vai jogar com Concórdia, Dudu. Enquanto isso, a gente fala sobre a Brahma, né? Astronomia. Brahma. Brusque versus Avaí, Hercílio versus Marcílio, Camboriú versus Figueira, Concórdia versus Chape. Tá bom. Tá ótimo? Não, tá bom, eu digo... Tá boa a previsão, porque tô com medo de mata-mata. Não seria ruim a Chapecoense cair fora do Catarinense também, amigo? Eu gosto. Cara, eu vou ter que ir pro... Eu gostaria, na real. Também vou ter que ir. Pro psicólogo. Gente... Tô meio abalado essa semana. Nos estendemos um pouco em relação ao podcast aqui. Nos grameamos. Não, aqui. tranquilo. Mas era necessário. A gente promete que a gente vai manter em 40 minutos aí os nossos episódios semanais aí do Pode Mais. Deu 1 hora esse? Deu 1 hora e alguma coisinha. Mas é edição especial de aniversário, né? Isso. 36 anos. Vai pagar o almoço agora? Cara, eu vou pagar um pastelzinho na rádio à tarde. Mas, cara, eu vou dizer que tem um bom cardápio aqui pro torcedor ouvir esse podcast. Muita resenha aqui de bar, resenha. cara. E, inclusive, se quiserem mandar suas opiniões, podem procurar a gente nas redes sociais. Isso. Lá. Inclusive, a gente vai postar nos nossos twitters agora, que a gente tá gravando, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma selfie. Tu faz uma selfie, Rangel? Faço. Faz aí. Faz ao vivo. Vou aproveitar a nossa Selfie. Vou até dar uma limpadinha aqui pra sair bonito. Não. Acho que não vai dar. A foto vai ficar boa, né? Só. Aí, grande garoto. Boa. A gente vai colocar no nosso Twitter aqui dos 3 aqui, que a gente tá gravando o Pode Mais. Tá aí no vídeo também a foto. E aí você ouve aqui, dá sugestão. Você pode ir no canal Mais Esporte dar sugestão também de palpites e assuntos. Dá seu palpite também, a gente quer a sua interação aqui no Pode Mais. Fechou, gente? Fechou. Oi? Para Brahma, duplo malte, bramosidade e a cremosidade que só a Brahma tem, distribuída pela ACB Bebidas. Vou tomar uma agora. Meio-dia, né? Tá na hora. Meio-dia? À noite, com certeza. Vou comemorar com Brahma duplo malte. Valeu, gente. Fechou, um abraço. Tchau.